Olá, seguidores. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês qual que é o calcanhar de Aquiles de XP-ML11, o XP Malls, que é o Thiago PS, seu canal fica esperto. Então, essa aqui é uma série que eu tô fazendo aqui, tá? Do calcanhar de Aquiles dos principais fundos. A intenção dessa série é tratar principalmente sobre os pontos fracos dos fundos, né? Então, o foco vai ser principalmente nos defeitos. Então, não levem a mal, tá? É apenas a questão do foco. Já teve investidor que ficou bravo comigo aqui do primeiro vídeo lá de Gary 11. E eu faço isso tendo aqui esse foco nos pontos fracos, porque as qualidades, os pontos fortes, os gestores já deixam bastante evidentes no relatório, né? Por motivo óbvio. E só passando aqui de forma bem rápida, os pontos fortes de Streamel 11 são aqui os shoppings de excelente qualidade. Aqui, ó, é aquilo que eu já falei com vocês, né? Logo de cara, a primeira coisa que o investidor bate quando ele vê aqui o relatório é uma foto aqui do o Catarina Fashion Outlet e Shopping Pátio Genópolis, que são aqui dois dos melhores shoppings aqui do fundo, se não os dois melhores, né? Aqui qual cidade, Jardim também. Enfim, como eu disse, aqui o gestor ele vai deixar bem claro as qualidades. Tem aqui também o fato de boa parte do portfólio está sendo administrado por empresas com bastante experiência, né? Aqui, ó, JHSF, Alu, Sim, Multiplan, Iguatemi, aqui, empresas listadas em bolsas, empresas gigantes aqui com muita experiência na administração de shopping. Então, esses pontos positivos eles ficam bem evidentes, né? Ok, então vamos aqui para o ponto fraco de XPML11. É, então, o calcanhar de Aquiles aqui dos XPMOLs é o risco de você ficar com a renda estagnada por muito tempo. É, isso aqui acontece pelo seguinte motivo, porque se fosse depender do aluguel das lojas para XPML11, ele não pagaria esses 92 centavos que ele vem pagando, tá? E aqui é o seguinte, não existe almoço grátis. Aqui o fundo ele tem feito compras excelentes, tá? Inclusive aqui mais recentemente, uma compra aqui de um portfólio da na Iguatemi, com certeza shoppings muito positivos, mas geralmente essas compras de ativos Prime, de ativos Premium, geralmente são acompanhados de cap rates bem reduzidos. E isso aqui é uma informação que o gestor obviamente não vai deixar claro, né? Tanto é que no fato relevante sobre essa aquisição, em nenhum momento o gestor fala sobre o cap rate dessas aquisições, mas a gente consegue ter uma noção de quão apertado esse cap rate através dos relatórios de CPSH11, o fundo de shopping da Capitânia. Detalhe que acho que nos relatórios novos eles nem a Capitã está colocando, a gente vai ter que dar uma olhada aqui em relatórios um pouco mais antigos, pois essa aqui não é uma informação conveniente de mostrar, né? Então vejam aqui o cap rate ponderado por desembolsos. Então, aqui ó, ativos premium mesmo, como aqui esse Shopping Pátio Paulista. Pátio Paulista é de nível similar a esse Shopping Pátio Genópolis. Está aqui com um cap rate de apenas 6,5%. Isso aqui é o valor bruto, né? A gente tem que descontar ainda a taxa de administração do gestor. Então imagina só, que sobra basicamente 5,5% ao ano no momento da aquisição. Ah, então, tem que tomar muito cuidado com essa questão do cap rate, tá? Porque você tem que ficar se perguntando como é que o fundo ele consegue pagar um rendimento tão elevado de 9,92 centavos. Aqui, ó, dá 0,85, é mais do que a maioria dos fundos jovens vem pagando, sendo que ele compra ativos com cap rates tão exprimidos. E só para deixar bem claro aqui, para dar uma nivelada aqui, explicar aqui cap rate de forma bem rápida.
Basicamente, a relação entre o aluguel que você recebe no ano inteiro dividido pelo valor pago. Por exemplo, se você comprou um imóvel de R$ 100.000, esse imóvel vai te proporcionar R$ 12.000 de aluguel durante um ano. Você tem aqui um cap rate de 12%. Já um cap rate de 6%, você teria aqui R$ 6.000 de aluguel para esse investimento de R$ 100.000 que você fez. Ok? Isso aqui de forma bem rápida aqui, que significa cap rate. Então, agora explicando como que o fundo consegue manter esse patamar de 92 centavos já há bastante tempo. Então, até 2025, ele vinha conseguindo manter esses 92 centavos utilizando a estratégia de seller's finance, né? Ou compra parcelada. Então, durante um tempo, o fundo ficou auferindo receita, duas receitas com o mesmo dinheiro, né? Com o valor dos imóveis e do caixa. Enfim, é uma engenharia financeira que os gestores fizeram para dar um jeito de aumentar o rendimento. Enfim, aqui a gente pode notar que o fundo está pagando esse valor 92 centavos desde abril de 2024. Então está caminhando aqui para 2 anos com a mesma renda. É, mas enfim, aqui até 2025 eles tinham o Celeste Finance, mas aí eles tiveram que pagar essas parcelas aqui no final do ano passado, né? E agora o rendimento alto é mantido com aquela transação com o fundo da Risa, onde eles tiveram aqui um lucro bem elevado. Então, com isso, eles aumentaram bastante o nível das reservas. Viu só como ele vinha comendo reservas aqui durante o ano de 2025, praticamente inteiro, muito por conta dessa renda inflada. Agora que voltou a aumentar o valor das reservas após a venda, mas aqui a tendência agora é da gente observar esse valor caindo, tá? A não ser que tenha mais uma coisa para entrar aqui no mês, nos meses seguintes, mas é muito mais provável que a tendência é da gente observar uma queima desse lucro acumulado. Então, aqui de forma bem resumida, o maior risco de XPML11 é se transformar num novo HGLG. Então, está aqui há 2 anos com a renda estagnada. A HGLG ficou aqui 4 anos, né? Mais de 4 anos com a renda estagnada. Na verdade, ainda está com a renda estagnada. E, enfim, fica aqui o receio disso aqui se acabar se prolongando, tá? Tomar muito cuidado com esse ponto. Ah, outro ponto que também pode ser considerado como um ponto fraco para a XPML é a gente não saber qual que é o resultado recorrente do fundo. Pelo menos com aquela estrutura esquisita que tinha no Celeste Finance, pelo menos eu não conseguia definir quanto que o fundo conseguia gerar sem, sem aquela questão da alavancagem. Agora aqui vou ver se consigo decifrar esse rendimento que pode ser esperado de XPML11 aqui após essa entrada aqui desse lucro imobiliário aqui, tem bastante lucro entrando, ele está bem agitado o fundo. Outro ponto fraco de XPML11 é a estrutura que ele fez, né? A estrutura com fundo feeder. Isso aqui é o tipo de coisa que me incomoda, tá? Incomoda bastante quando o fundo começa a se meter em estruturas complexas. Lembrando que o fundo imobiliário é para ser algo simples, né? Algo muito simples. Você comprar aqui o imóvel, divide entre vários compradores, depois divide esse aluguel entre todo mundo. Ok? Então, isso com certeza é algo que me incomoda. Ainda mais essa coisa de fundo feeder em que basicamente o fundo vendeu para si mesmo, né? Parte dos imóveis. Aqui, ó, a estrutura de como que ficou o XPML11. Também não me agrada essa estrutura aqui em fundos imobiliários, né? Nesse New Mall Fee, Omni Malls Fees. Isso daqui, essa estrutura via fundos imobiliários, pode ser utilizada aqui para diminuir o pagamento de imposto, mas também é uma forma do gestor esconder o lucro com vendas, né? Já que ele não é obrigado a fazer a distribuição dos 95%.
ou seja, uma forma de burlar a regra dos 95% dos fundos imobiliários, né? Algo bem chato que acaba levando a uma diluição dos lucros, desse lucro. Já que ao passo que o fundo vai aumentando tamanho, vai fazendo essa questão, aqui, essa emissão com troca de cotas, principalmente, a quantidade de cotas aumenta, o lucro é o mesmo, então o lucro por cota ele tende a diminuir ao passo que o fundo vai crescendo. Então, com certeza é um ponto negativo aqui para o fundo, ele está retendo esses valores. É, enfim, acho que isso aqui seriam os pontos fracos de XPML11. É, concluindo aqui essa questão dos pontos fracos do fundo. O primeiro é o risco dele se transformar em um novo HGLG com renda estagnada. Segundo, a questão da impossibilidade de calcular o resultado recorrente, que vem apenas do aluguel. Terceiro, aqui a estrutura complexa envolvendo o fundo feeder. Então, esses aqui são os três pontos fracos de SPML11. Então é isso, galera. Peça seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima!